A essência e os atributos de Deus. Por Wilhelmus Abrakel, de 1635 a 1711. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. A infinitude e a onipresença de Deus. Um ser, seja ele de natureza espiritual ou corporal, é considerado finito se sua existência tem parâmetros bem definidos. Tal é verdade para toda a estrutura do céu e da terra, bem como de cada criatura individual. O mundo é finito e, embora não haja outro corpo celeste pelo qual se definam os parâmetros da Terra, impedindo-a de se expandir além de seus limites atuais, esses parâmetros são determinados por sua própria massa. A medição da Terra, do seu centro à sua circunferência, está bem definida, e além dessa circunferência nada mais é do que o espaço que tem seus próprios parâmetros. O ser de Deus, entretanto, é inerentemente sem quaisquer parâmetros, nem é imposto a ele externamente e assim Deus em seu ser é infinito no sentido absoluto da palavra. Ocasionalmente, quando se refere a algo de que os limites não são conhecidos, nos referimos ao infinito num sentido hipotético, como quando falamos do número total de grãos de areia, grama ou estrelas. Definimos também como infinito aquele ao qual algo pode sempre ser adicionado, que por exemplo é verdadeiro de um número. Independentemente de quanto tempo se conta, a soma final será uniforme ou desigual, uma realidade que muda assim que um número é adicionado, mesmo se você contasse durante toda a sua vida. Quando definimos Deus como sendo infinito, no entanto, o fazemos no sentido literal da palavra, transmitindo assim que o seu ser é verdadeiramente sem quaisquer parâmetros ou limitações. Seu poder é infinito, seu conhecimento é infinito, e seu ser é infinito, e é esta última verdade que estamos discutindo aqui. A eternidade sendo um conceito incompreensível para nós como criaturas do tempo, como criaturas locais e finitas, somos igualmente incapazes de compreender a infinitude de Deus. Nós nos relacionamos com o infinito pensando em uma vasta extensão. Porém, o infinito de Deus exclui os conceitos de quantidade, dimensão e localidade. A fim de ter qualquer compreensão da infinidade do ser de Deus, devemos, por exemplo, fazer uma comparação hipotética com uma vasta extensão, ao mesmo tempo negando que sejam características de Deus. A infinidade do ser de Deus é consequência lógica de a perfeição do ser de Deus. Tudo que é limitado e finito é imperfeito, uma vez que a expansão dos parâmetros implica a aproximação de um grau mais elevado de perfeição. Consequentemente, algo sem limites é melhor e excede em perfeição aquele que tem limites. É evidente que Deus é infinito em poder, algo que não pode ser atribuído a um ser finito. O próprio Deus testificando isto pelo seu Espírito. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Salmo 145 verso 3. O céu e o céu dos céus não podem te conter. 1 Reis 8 verso 27. Por outro lado, crente, permita que a realidade da presença de Deus seja o seu contínuo apoio e conforto em todas as vicissitudes da vida. O Senhor está próximo, Ele é um muro de fogo em torno de ti, e ninguém será capaz de te tocar contrariamente à sua vontade. Se algo acontecer com você, procure refúgio nele e incentive-se com a sua presença. Como isso reviveu a alma de Davi. Sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23 verso 4. O Senhor tem prazer em consolar os seus filhos desta maneira. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43 verso 2. A simplicidade de Deus. Como não podemos compreender a eternidade de Deus porque somos criaturas do tempo, nem a infinitude e onipresença não dimensional de Deus porque somos finitos e de natureza local, assim também nós, sendo criaturas compostas, não somos capazes de compreender a simplicidade de Deus. Entretanto, como devemos reconhecer que toda composição implica imperfeição, dependência e divisibilidade, não podemos pensar que Deus seja composto mesmo no sentido mais remoto da palavra. Assim, reconhecemos Deus em todos os aspectos como sendo perfeito e de essência singular. Os filósofos reconhecem vários tipos de composição, todos os quais negamos ser aplicáveis a Deus. Entre eles estão: primeiro, uma composição lógica, egenere e diferentia, ou seja, em relação ao gênero, à natureza e à distinção. Por exemplo, tanto o homem quanto a besta são animais, pois ambos têm uma natureza animal em comum e, portanto, pertencem ao reino animal. No entanto, há também algo pelo qual eles são distinguidos uns dos outros. O homem possui razão além de sua natureza animal, enquanto uma besta é sem razão e inteligência. No entanto, Deus não tem nada em comum com nenhuma criatura, e em virtude de seu ser, transcende todas as suas criaturas,
permanecendo distinto delas. Sempre que Deus é referido como um espírito, a palavra espírito não implica que Deus e anjos têm uma natureza comum de que tanto Deus como os anjos seriam partes iguais. A semelhança é apenas uma nomenclatura. Deus é chamado de espírito para que o percebamos como sendo invisível. Em segundo lugar, uma composição física ou natural é constituída por substância e forma, tendo partes individuais. Substância e forma. Tudo que foi criado com uma forma tangível tem, além da matéria da qual consiste, algo que identifica tal objeto criado como ouro, uma árvore, um animal ou um ser humano. Longe de nós, de entreter tais noções sobre Deus que é sem corpo e infinitamente afastado de toda noção possível de quaisquer características físicas, não importa como ele seja imaginado pelo homem. A fim de distingui-lo como tal, ele é referido como um espírito. Tal composição como substância e forma simplesmente não existe em relação a Deus. Um sujeito e seus incidentes. Um anjo, por exemplo, tem a natureza de um anjo, e além disso tem uma mente, inteligência, vontade, santidade e poder. Essas qualidades não são o próprio anjo, mas são complementares a seu ser. Seu ser é o sujeito dessas qualidades, tornando-o completo. Longe de nós pensar em Deus dessa maneira. Deus é perfeito em seu ser e sua perfeição não pode ser melhorada de qualquer maneira. Tudo que pode ser discernido em Deus é o próprio Deus. Sua bondade, sabedoria e onipotência é o próprio Deus, sábio e onipotente. Partes individuais. Nos objetos as partes constituem um todo. Tal não é claramente o caso de Deus, porque Deus é um espírito que não tem nada em comum com o corpo. Se tal fosse o caso, haveria algo menos que a perfeição em Deus, como todo composto seria mais perfeito do que cada parte individual. Em terceiro lugar, uma composição metafísica ou sobrenatural. 3 aspectos devem ser considerados. Existentia e existentia, isto é, há uma distinção essencial entre a essência e a existência real de algo. É possível compreender um sem o outro. É possível descrever uma rosa e compreender o que é, mesmo durante o inverno, quando não há rosas. Assim, distinguimos entre a natureza essencial de uma rosa e sua existência real. O ser de Deus, no entanto, é sua existência real, e sua existência real é seu ser, uma verdade que é transmitida pelo seu nome Jeová. Não se pode distinguir um do outro e não se pode compreender um sem o outro, pois são um. Expotentia e actu, ou seja, há uma distinção entre o potencial e o ato real. Ao discutir o potencial, distinguimos entre potencial ativo e passivo. Potencial ativo refere-se à capacidade de realizar algo, mesmo que não esteja realizando no momento. Na criatura tal potencial se distingue da ação, e a excelência de uma criatura em ação substitui a de alguém que tem um potencial para tal atividade. Tal, porém, não é o caso de Deus. Nele o potencial para a atividade e o ato em si são um. Deus é uma força singular, ativa. Distinção e mudança neste reino só pode ser percebida na criatura que foi criada, e é mantida e governada. Tal, porém, não é verdade para Deus, que é o Criador, o mantenedor e o governador. O potencial latente, ou expressá-lo em linguagem mais inteligível, a possibilidade de existir, deve ser encontrado apenas em criaturas, sendo tal verdadeiro de 3 maneiras. Em primeiro lugar, refere-se a algo que ainda não existe, mas que, em virtude do esforço, poderia ser levado à existência. Refere-se também a algo que já existe, mas que pelo esforço pode ser mudado. Em terceiro lugar, refere-se a algo que pode ser aniquilado. É óbvio que tudo isso não se aplica a Deus. Existentia e subsistentia, ou seja, há uma distinção entre a natureza ou ser e a existência ou personalidade. A subsistência ou modo de existência é complementar à existência de um ser em si, pelo qual possui algo que o torna singularmente distinto de outro ser, possuindo uma existência única própria. Assim, concluímos a maneira de existir para pressupor um ser. Suppositium, ou a própria existência, refere-se àquilo que não pode ser comunicado a outra pessoa, nem pode existir em outra pessoa, em parte ou forma. Algo tendo uma existência tão distinta e sendo dotado de razão que nos referimos como uma pessoa. Uma pessoa é uma entidade indivisível e independente dotada de uma natureza racional. Uma pessoa é um ser humano como João, Pedro ou Paulo, ou um anjo como Gabriel ou Miguel, ou uma pessoa divina, como o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Em cada pessoa criada existe uma composição de essência, existência real e modo de existência. Um não é o mesmo que o outro, mas se distingue do outro. Considere, por exemplo, a natureza humana de Cristo, na qual podemos discernir a essência e a existência real, mas não uma personalidade humana. Como tal,
tem sua existência dentro da pessoa do Filho de Deus, pois de outra forma Cristo seria composto por duas pessoas, uma pessoa humana e outra divina. Ele é, no entanto, uma pessoa divina. Em Deus não há composição de ser e de pessoa, pois toda forma de composição implica imperfeição. Cada pessoa divina não deve ser distinguida nem do ser divino, nem das outras pessoas como distinguiríamos entre várias matérias, nem como entre uma matéria e a maneira como ela funciona, sendo distinta da matéria em si. Nós insignificantes seres humanos, entretanto, tentamos compreender isto relacionando ou definindo uma maneira de existência. Isso não indica que a composição em seu ser, mas apenas nos permite distinguir entre vários assuntos relacionados ao ser de Deus. O que quer que não possamos compreender, cremos e adoramos, como agrada a Deus revelar-se de tal maneira. Os crentes, sendo iluminados pelo Espírito de Deus, sabem tanto quanto a este atributo como é necessário para fazê-los adorar e glorificar a Deus, bem como experimentar alegria, confiança e santificação. A Escritura faz referência a essa singularidade quando se refere a Deus de maneira abstrata, como quando fala da divindade, ou quando se refere a Deus como luz. Deus é luz, 1 João 1 verso 5, verdade, Deus da verdade, Deuteronômio 32 verso 4, e amor, Deus é amor, 1 João 4 verso 8. Nada disso pode ser declarado a respeito de uma criatura. Quando o homem é referido como tendo sua origem em Deus, pertencendo à geração de Deus, sendo filho de Deus, ou participante da natureza divina, e quando Deus é dito ser o Pai dos Espíritos, isso não implica que o homem é da mesma essência que Deus, pois isso significaria que o ser de Deus é comunicável. Nesses casos, a referência à criação e regeneração através da qual o homem recebe alguma semelhança com alguns dos atributos de Deus. Este ato criativo não produz uma mudança em Deus, mas na criatura. Da mesma forma, os decretos, quando vistos internamente em Deus, são o próprio Deus decretando. Também a relação que Deus estabelece quanto às suas criaturas não implica uma mudança ou composição dentro de Deus, pois esta relação é meramente externa e nada acrescenta a essência do ser de Deus. Sempre que membros humanos, mãos, olhos e boca são atribuídas a Deus, tal terminologia humana ocorre para que os seres humanos insignificantes possam compreender as operações de Deus comparando-as com a maneira como usamos esses membros, etc. Sempre que a raiva, o amor e paixões semelhantes são atribuídas a Deus, devemos ter as consequências e os resultados em vista, como ocorrem quando temos paixões semelhantes.